Verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente, a dou. Tenho autoridade para entregar e também tenho para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que ele recebeu do Pai a autoridade para dar a sua vida, para entregar a sua vida e para reassumir a sua vida. Então ele deu a sua vida, ninguém tirou a sua vida. Interessante, né? Há muitos que pregam que forçaram Jesus a ir para aquela cruz. Teve um colega meu que uma vez disse que o amor maior de Deus foi que ele estava ali pendurado em uma cruz, e mesmo diante das injúrias que ele estava sofrendo na cruz, mesmo diante do vexame e da vergonha, ele ficou lá, ele não saiu até a sua morte, porque ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele diz que ninguém pode impedir também, porque foi dada autoridade para ele ressurgir. Ou seja, Deus também deu autoridade para ele ressurgir dos mortos, para ele ressuscitar dos mortos. Ou seja, ninguém podia impedir a ressurreição dos mortos, ninguém podia tirar a sua vida se ele não a entregasse, e ninguém podia impedir a sua ressurreição. Quando Jesus morreu, colaram uma pedra gigante em seu túmulo. Os romanos, os líderes religiosos, quando nós lemos os evangelhos, conta que eles foram aos romanos e disseram aos romanos para os romanos colocarem guardas no túmulo, porque os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus e eles poderiam começar a dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. E olha que interessante, lá estavam os guardas da guarda do rei, guardando o túmulo de Jesus, os soldados romanos mais bem preparados, e eles não puderam impedir a ressurreição do Filho de Deus. Alguns evangelhos vão dizer que a pedra foi rolada por um anjo, e o anjo se assentou na pedra, e naquele momento houve um estrondo, que os próprios guardas que estavam ali se assustaram, e eles não souberam o que fazer. Ninguém pôde impedir, os demônios não puderam impedir a ressurreição de Jesus. Eu creio comigo que quando Jesus morreu naquela cruz, o diabo pensou que deu o checkmate, a facada final, o golpe final em Jesus. Mas depois de uma contagem regressiva de 3 dias, o Filho de Deus rompeu os portões da morte. Ele ressurgiu dos mortos ao 3º dia. A morte não pôde prender, os demônios não puderam prender, o exército romano não pôde impedir a ressurreição do Filho de Deus. E porque Ele vive, nós somos ovelhas do seu pasto. Amém? Ele é o bom pastor, porque Ele chama e guia as ovelhas. Eu já estou terminando. Versículo 4, leia comigo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Jesus é o bom pastor, que quando chama, as suas ovelhas ouvem e vão até ele. A ovelha reconhece a voz do bom pastor, e o bom pastor os guia para a vida eterna. Ele está nos preservando nesse mundo, Ele está nos fortalecendo nesse mundo, Ele está nos alimentando para nós não desfalecermos.
Ele está nos guiando nas trevas deste mundo, e não só nas trevas deste mundo, mas também nas trevas que nos cercam interiormente, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Ele é aquele que está nos guiando. Ele está nos guiando nas trevas da nossa existência. Ele é a luz do mundo. Ele ilumina o nosso caminho para a vida eterna. Todo aquele que crê nele, que quer ele, tem o caminho, o acesso ao Pai livre. Aleluia. Ele está nos alimentando. Ele está nos dando de beber das coisas espirituais. Esta tarde nós estamos falando de coisas espirituais, que se você forçar a sua mente, você vai compreender um pouco mais com a ajuda do Espírito Santo. Ele está nos dando de beber de coisas espirituais para nós podermos viver. E viver não só para este mundo, mas viver eternamente, porque aquele que crê nele tem a vida eterna. No entanto, nós vemos Jesus dizer que ainda ele tem ovelhas que estão aguardando o chamado do bom pastor. Veja aí no verso 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ovelhas que ainda não ouviram a voz dele, que ainda não o conheceram, mas ele já está chamando de pastor. Existem ovelhas que não são deste aprisco, que convém que ele venha ainda resgatar, chamar. Ovelhas ainda que vão ouvir a sua voz e vão vir até o bom pastor. Ovelhas ainda que não chegou aos ouvidos dela a voz do bom pastor. Essa noite talvez você seja, essa tarde você seja uma ovelha que está ouvindo hoje a voz do bom pastor falar no seu coração. Você pode ser esta ovelha que está ouvindo a voz do bom pastor pela primeira vez e indo de encontro a ele. E eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de templo, de nada disso. Você pode ter ido à igreja desde a sua juventude, desde quando você era criança, mas você pode ainda não ter um encontro com o bom pastor. Você ainda pode não ter ouvido a voz do bom pastor. Hoje é uma noite oportuna, caso você esteja ouvindo a voz dele, abra o seu coração.